Pai Celestial, no nome santo de Jesus, nos curvamos agora para o pó, pedindo que o Senhor venha abençoar nossos corações. Primeiramente, pedimos perdão daquilo que possa haver entre nós e o Senhor, Pai, porque o Senhor não pode operar onde há pecado. Então nós pedimos perdão daquilo que tenhamos falhado contigo, Senhor, e que Tu venha nessa noite, através da Tua misericórdia, nos ajudar, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai, porque estamos num lugar, Senhor, onde é o lugar mais sagrado, porque estamos supostos a falar da Tua palavra, Senhor, e viemos com sinceridade no nosso coração, pedindo a Tua graça e a Tua ajuda, Pai. Não nos deixe falar algo de nós mesmos, Senhor, mas possa o Espírito Santo vir e conectar a palavra, as Escrituras para nós e abrir nosso entendimento, Pai, para entender, Senhor, aquilo que já foi revelado nesse dia, porque na voz do sétimo anjo todos os mistérios seriam revelados. Mas precisamos do Espírito Santo que revelou esses mistérios através desse anjo terreno, do Cordeiro, que é o único que podia abrir aquele livro. Pai, que o Senhor faça este livro, a Tua palavra, clara para nós nesse dia, Senhor, porque embora Tu abriu para um mensageiro, mas, Pai, para o mundo ele é um livro fechado, mas que para nós possa ser um livro aberto, à medida que nos humilhamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e a todos que estão nos acompanhando pela internet nessa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero tomar um pequeno tema nessa noite para comentarmos algumas coisas da mensagem, se Deus nos ajudar a esclarecermos a palavra para nós nessa noite, né? Vamos tomar Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e as salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Podeis assentar. É uma escritura
que tem se tornado bastante peculiar para nós, né? Porque estamos vivendo num tempo de revelação de toda a palavra. Então, o livro de Apocalipse, que era o livro mais misterioso que havia na Bíblia, porque ele era um livro inteiramente de símbolos. Então, Deus deixou ele desta maneira para que não fosse entendido durante as eras. Era o plano de Deus. Mas que, no tempo apropriado, então, Deus revelaria, né? E eu quero comentar um pouco sobre o trono de intercessão. É um assunto bem delicado, né? Mas eu creio que é um assunto que Deus tem esclarecido através do profeta, nas mensagens. Se formos tomando as coisas como ele foi deixando, então nós poderemos ver que nós podemos entender, porque eu creio que todo o mistério foi revelado, né? E à medida que nós vamos crescendo em Cristo, então este livro que é Cristo vai sendo revelado para nós, não é verdade? Mas realmente precisamos que Deus nos ajude para entendermos, né? Mombrana pregou, eu quero pegar um pouquinho da brecha, depois eu vou tomar alguns apanhados que eu tenho aqui para formarmos um pensamento disto, né? Ele diz que, e este livro de 7 selos, lembre-se, estava fechado aqui em Apocalipse 5. E em Apocalipse 10 está aberto. E agora vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos e abra o livro. O Cordeiro tem de tomar o livro. Então a única forma de o livro ser aberto era o Cordeiro vindo e tomando o livro. Por isso diz que ele veio e tomou o livro do que estava sentado sobre o trono. E é isso que nós queremos falar um pouco para entendermos do que se trata este drama, acontecimento. O Cordeiro veio e tomou o livro. E vamos ver aqui na frente, como a Mombrana disse, que ele veio, tomou o livro e assentou-se. Então ele veio, tomou o livro e assentou-se. É isso que nós queremos ver, como que isto se desenrola. Então nós vemos que ele veio e tomou o livro. Agora, esta é a razão porque estamos todos em tal confusão. Porque só quando o Cordeiro viesse e tomasse o livro, é que a confusão ia ser desfeita. Porque aí então os mistérios seriam revelados. Agora, a promessa divina de que esse livro de redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e seus selos serão desatados pelo Cordeiro. Nos últimos dias em que estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Porque lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que estava sentado no trono e toma o livro de sua destra. Toma o livro. Isto é profundo. Agora nós sabemos que só há um Deus, não é verdade? Então, quando o Cordeiro vem para tomar esse livro, como a Bíblia está descrevendo, o que estava sentado no trono, então nós vamos ver aqui para frente que isto acontece quando há uma mudança de ministério.
Quando ele sai de filho de Deus, porque ele estava nas eras como Deus invisível, que não podia ser visto, porque era o Espírito Santo, mas agora, trabalhando, mas agora o Cordeiro vem e toma o livro do que estava no trono. Quem estava tendo domínio? Era Deus, porque Deus é o único dominador, né? Mas ele estava vindo agora, e aqui estava Deus no trono, dominando, porque o trono é domínio, vamos ver isso já mais à frente. E então o Cordeiro veio e tomou o livro, né? Não, sabe que não são dois deuses, mas é o mesmo Deus desenvolvendo o seu plano aqui. Já vamos esclarecer melhor. Agora, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Este livro não é revelado até que as eras da igreja, as eras denominacionais tenham acabado. Porque você sabe que só o Cordeiro podia abrir, não é? Por isso é que o Cordeiro, a pedra de coroa, que é Cristo, está fora da era de Laodiceia, não é verdade? Está lá em cima, porque este livro só podia ser aberto no final da era. Por isso é que a pedra de coroa, que é Cristo, que é o Cordeiro que veio para abrir o livro, que é o 7º selo se desenrolando, ele está lá fora da era. Por isso a pedra de coroa não estava conectada com a era de Laodiceia. Por isso é que o irmão Branham diz, este livro só pode ser revelado, não é revelado até que as eras da igreja, as eras denominacionais tenham acabado. Então, quando essas eras da igreja denominacionais tivessem terminado, no sentido que Deus não estaria mais trabalhando ali dentro, entende? Deus não estaria mais lidando ali, porque ele estaria saindo fora da era agora, porque a pedra de coroa estava vindo. E a pedra de coroa, vocês sabem que foi rejeitada, porque a mesma pedra de fundação é a pedra de coroa, a pedra de esquina é a pedra de coroa, é o mesmo Cristo lá do Oriente, é o mesmo Cristo aqui do Ocidente. O mesmo que foi rejeitado lá é o mesmo rejeitado aqui, né? E este livro, então, é revelado depois disto. Mas então ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do 7º anjo, e então o livro será revelado. Veja, neste tempo, então o livro seria revelado para nós, né? Aqui, ainda um pouquinho mais na mensagem, a brecha. Agora, observe, há algo com bastante atenção. Isso é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve ali atrás. Um cordeiro. Agora ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. No tempo do fim. Por isso ele diz, é algo que você precisa entender. Agora ele estava fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve ali atrás, um cordeiro. Agora ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Então aqui estava havendo uma mudança de ministério. Ele estava vindo para revelar todos os mistérios. Então ele estava vindo de Filho de Deus, do Deus invisível, para se revelar no ministério do Filho do Homem, onde ele poderia ser visto agora, sendo revelado através de um profeta. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus,
Os mistérios de Deus estão nesses 7 selos, está vendo? Foi isso que ele disse. Todos os mistérios estão nesses selos. E o Cordeiro aparece agora. Depois de ser um mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. E quando ele se torna um leão, ele toma o livro. Esse é seu direito. Deus o tem guardado, o mistério. Mas agora o Cordeiro chega e toma o livro. Ninguém podia tomar o livro. Ele ainda estava nas mãos de Deus. Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída como intercessor, então ele aparece. Está vendo? Ele sai para tomar o livro. Agora observe. Para revelar os mistérios de Deus sobre os quais outros têm feito suposições em todas essas eras denominacionais. Veja então o 7º anjo. Se esse livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o 7º anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Então, ele veio para tomar este livro e para revelar isto para nós. Agora, ele vem agora como rei e ele está em busca da sua rainha. Amém. Nesse livro está todo o segredo disto, enrolado. 7 selos. Irmão, 7 selos esperando que ele venha. Porque esperando que ele viesse para abrir, para mostrar todo o plano de redenção. Não é? Porque é o livro da vida do Cordeiro. Então é o livro da história dele. Se fosse o livro da minha vida, o que você ia encontrar? A história da minha vida. Nasci em tal lugar, cresci em tal lugar, me casei em tal época, tive tantos filhos e finalmente morri em tal época. Seria o livro da minha vida, não é verdade? Mas aqui é o livro da vida do Cordeiro. Então, é o livro da vida do Cordeiro, ou seja, é o plano dele, tudo o que ele tinha em mente para ele executar durante esses 6.000 anos. Porque Deus está tratando com a humanidade. O livro da vida do Cordeiro não tem nada a ver com os anjos. Isso tem a ver conosco, humanos. Então, é o próprio Deus revelando o seu plano. Irmão, essa é a coisa mais sublime da Escritura. Amém. Um ato que nem um anjo, nem nada pôde fazê-lo. E o Cordeiro veio e o tomou da destra do que estava sentado sobre o trono. O que é isto? Agora ele pertence ao Cordeiro. As leis de Deus exigiam, ele é aquele que o detém. A lei de Deus exigia um parente redentor. E o Cordeiro saiu segurando. Ele disse, eu sou o parente deles. Porque o Deus, como Espírito, no ofício de Espírito, ele não podia tomar o livro. Mas quando esse Deus, Espírito, se fez parente de nós, se fez o Cordeiro, que morreu na cruz e pagou o preço, então quando foi dito quem é digno, então Deus, na forma de Espírito, não podia ser parente redentor para nós. Deus só pôde ser parente quando esse Deus Espírito se revestiu de carne. Então aqui está esse ofício de Cordeiro, de parente redentor, que vai e se apresenta agora e diz, eu sou digno, eu agora me fiz carne, eu não sou apenas Espírito agora, eu agora sou o parente, eu sou semelhante a eles, a raça caída de Adão, porque a redenção era para a raça caída de Adão. E agora então o Cordeiro se apresenta porque ele tinha vindo à terra, morrido, pagado o preço. E então ele se apresenta, por isso a Bíblia diz um Cordeiro como havendo sido morto. E ele chegou porque ele havia morrido no Calvário.
E então ele chega e se apresenta e diz: eu sou digno. Vê? Agora, e o cordeiro sai segurando: eu sou parente deles. E eu fiz intercessão por eles, e agora eu vim requerer seus direitos por eles. Amém? Lá está o único. Vim requerer seus direitos. Nisto eles têm direito a tudo o que perderam na queda, e eu paguei o preço. Irmão, ufa, isso não faz sentir religioso por dentro? Por obras, não por obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Ninguém podia fazê-lo. Todos estávamos perdidos. Mas ele vem e diz: eu morri por eles. Eu sou parente redentor deles. Eu sou o mediador. Meu sangue foi derramado, me tornei homem, e eu fiz isto para trazer aquela igreja de volta. Aquele que vi antes da fundação do mundo, ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá, e não havia ninguém apto para tomar isto, mas eu mesmo desci e fiz. Eu sou o parente deles, eu me tornei parente, e ele toma o livro. Amém, amém. Quem está esperando lá por mim essa noite? Aquele parente redentor. Sim, agora ele tem o título de propriedade da redenção, e ele o tem na sua mão. Porque você sabe que redenção significa voltar ao estado original. Então o que é redenção? É voltar ao que Adão perdeu. Adão perdeu a vida eterna. Adão perdeu o domínio e não tinha como recuperar aquilo. Mas quando o próprio Deus vem e toma sobre si o castigo, a pena capital, então agora ele pode se apresentar e dizer: não, eles agora podem ter vida eterna, porque eu desci lá e paguei o preço por eles. Eu estou executando o meu plano agora, e o meu plano requeria um parente redentor, e um que fosse digno, e eu estou aqui mostrando que eu sou digno. Então é um grande plano de redenção. E é esse plano que está chegando ao seu término agora. Nós estamos na última etapa da redenção. Verdade? A redenção, nós estamos na fase que ele está reclamando agora. Porque ele pagou o preço. Ele intercedeu. E agora ele está reclamando. É isso que nós vamos ver mais adiante. Então nós estamos no final, porque quando ele desce agora, ele desce com nomes, e só agora há redenção para quem tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Quem não tem um nome no livro da vida, não há redenção. Por isso, quando o juiz desceu para o mundo, ele desceu para anunciar juízo. Julgamento já foi pronunciado sobre a terra. O julgamento já foi pronunciado já. E então a misericórdia também foi pronunciada para a noiva. A misericórdia em sua plenitude está sendo pronunciada para nós. E os juízos também foram pronunciados sobre essa terra. Então nós estamos vivendo no tempo onde ele está reclamando esses nomes, e o juízo já foi proclamado e está se desenrolando até chegar à totalidade do juízo na grande tribulação. Agora, ele tem o título de propriedade da redenção. Ele o tem na sua mão. A mediação terminou. Agora, ele o tem em sua mão. Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do Cordeiro. Mudou o ofício. Porque Deus é o Cordeiro, não é verdade? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui nós vamos entender que houve uma mudança de ofício. Ele sempre esteve na mão de Deus, mas agora está na mão do Cordeiro. Porque agora ele tinha se tornado parente redentor. Agora ele era um homem agora. Agora ele não era mais o Deus invisível, que não podia ser visto, que se manifestava numa forma teofânica. Não, esse Deus agora é um Deus de carne.
É um Deus que tem pele nele. Quando nós vermos a Jesus, nós vamos ver aquele Jesus de carne, aquele Jesus que viveu na Galileia, que teve o corpo glorificado. É por isso que nós nunca poderemos ver ele sem termos o nosso corpo glorificado, porque ninguém suportaria ver ele na sua forma glorificada. Mas quando nós tivermos um corpo semelhante ao dele, então nós poderemos olhar. Então Deus hoje é um Deus de carne, é um Deus real, é um Deus que você poderá tocar nele. Esse era o grande plano que ele tinha, né? Então, ele é o Cordeiro agora. O que é isso? Ele agora tem carne, ele se fez semelhante a nós, né? Sempre esteve na mão dele, mas agora está na mão do Cordeiro, porque agora ele se fez carne. E ele veio para requerê-lo, sim, de volta para a raça humana, ao jardim do Éden, tudo o que eles perderam, a criação inteira, as árvores, a vida animal, tudo, que coisa, tudo aquilo nós vamos ter no milênio. Por isso a Bíblia diz que no milênio o leão, a ursa comerá palha com o boi, não é verdade? A criança colocará sua mão na toca do basilisco, não é verdade? E então, ali, todo aquilo que era o Éden restaurado voltará novamente por mérito desse parente redentor, desse Cordeiro, que veio, tomou o livro e disse: eu vou devolver tudo isso para os meus filhos, para os meus súditos. Mas ele tinha uma obra para fazer ainda, de reclamar, né? Agora, eu quero tomar algumas citações aqui sobre o trono da intercessão. Então nós vemos que o irmão Branham disse que o Cordeiro saiu do trono e também diz que ele está no trono, não é verdade? Quer ver? Almas que estão em prisão agora, 149. O Cordeiro surgiu e foi até aquele que tinha o livro em sua destra. Então nós vimos que o Cordeiro surgiu na sua forma de carne e foi até aquele que tinha o livro em sua destra. Destra é poder, aquele que estava regendo, né? E recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo, terminou. Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo o que ele havia redimido, não havia nada. Então nós vemos que o Cordeiro subiu no trono e se assentou. Nós vamos ver o que é trono. Então nós vemos que o irmão Branham diz que o Cordeiro saiu do trono da intercessão e também diz que está no trono, não é verdade? Ele veio, tomou o livro e se assentou. Havia alguém dominando. Agora o Cordeiro se apresenta e ele diz: agora eu vou dominar, em outras palavras. Ele veio e se assentou. Devemos então saber por que ele saiu e por que ele está no trono. Por que ele está dominando? Porque ele saiu, tomou o livro da destra do que estava no trono e se assentou. Havia um no trono, ele chegou e ele se assentou. Agora, vamos falar um pouco, ver o que significa trono. Que trono é esse que o Cordeiro está assentado? Esse trono não trata-se de um assento físico, Ainda que Deus possa ter um assento físico, não vamos discutir esses pequenos detalhes que não levam a nada. Mas nós vamos ver o que é trono pela Bíblia, o trono, que trono é esse que o Cordeiro está assentado? Agora, não trata-se de uma cadeira de ouro, ferro, madeira, mas trono fala de domínio. Veja o que diz o Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Será que Deus queria um trono, uma cadeira eterna e perpétua assim? Será que é esse o trono que Deus ia querer? Vamos ver. 1 Samuel 3,10, ou 2 Samuel 3,10 diz:
e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. O que era esse estabelecer do trono que fala em Samuel? E estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Era o domínio, não é verdade? Era o domínio que Davi tinha, desde Dan até Berseba, ele estava estabelecendo o trono dele. Então o trono está relacionado a domínio, não é verdade? Este é o trono, é o domínio. Por isso, o trono de Deus é eterno e perpétuo. O domínio dele é eterno e perpétuo. O Senhor Jesus Cristo, após ter exercido seu ministério terreno no ofício de Filho do Homem, assentou-se no trono para governar como Filho de Deus. Não é verdade? Por isso o irmão Branda diz no selo, ele tem um parágrafo que ele diz assim: e quando ele subiu ao céu, ele tomou um novo nome. A pessoa pensa, então Jesus mudou de nome? Não, ele tomou um novo ofício para ele, porque ele estava aqui como Filho do Homem, mas o profeta diz que quando ele subiu, ele tomou um novo nome. Que nome era esse? Um ofício, porque ele é o Senhor Jesus Cristo, porque em seu nome está todo o poder, mas ele tomou um outro ofício. Esse é o de Filho de Deus, Veja, assentou-se para governar como Filho de Deus, como Espírito Santo. Durante as 7 eras da igreja, esteve no ofício de Filho de Deus. Conforme Lucas 17, ele voltaria a se manifestar como Filho do Homem novamente, deixando assim o ofício de Filho de Deus que manifestou durante as eras. O irmão Brana fala assim, na mensagem Um Julgamento, 245. Ele diz assim: eu vejo que essa palavra tem de acontecer. O Filho do Homem tem de se manifestar exatamente como disse, note, e ele prometeu isso. Não Filho de Deus, Filho do Homem. Está vendo? É assim que ele teria que se manifestar. Não mais como Filho de Deus, como Filho do Homem. Na mensagem Provando Sua Palavra, 47, o profeta diz: observe, Jesus em Lucas 17, 30. Veja, quando ele estava falando ali no tempo do fim, do modo que eles seriam como nos dias de Noé, então ele disse: e como da mesma maneira nos dias de Sodoma, disse: quando o Filho do Homem estiver se manifestando, o Filho do Homem novamente, não Filho de Deus, Filho do Homem. Amém? Então, não como um Deus invisível. Durante as eras da igreja, ele atuou no ministério de Filho de Deus. Mas agora ele viria como Filho do Homem, o mesmo Deus, mas ia mudar o seu ofício. Por isso o irmão Brando diz, não Filho de Deus mais, ele ia vir como Filho do Homem. Esse é o ofício que ele ia se apresentar. Mas vamos mais. Sobre, o irmão Brando ainda diz na mensagem Alimento Espiritual, a seu devido tempo, 160. Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma, isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu, então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, veio para Abraão antes desse filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus, e a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele. Pó em suas roupas da viagem, se assentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria novamente. Mensagem Provando Sua Palavra ainda, 221. No dia em que o Filho do Homem for revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem.
Na mensagem O Deselar de Deus 69, o profeta diz assim: ele viveu através das eras da igreja como filho de Deus, na forma do Espírito Santo, ungindo a sua igreja, dirigindo a sua igreja, né? Ele viveu durante as eras da igreja como filho de Deus. Na festa das trombetas, parágrafo 100, ele diz: e Jesus disse: como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Esses parágrafos são para mostrar, não Filho de Deus, como a Branda diz, mas Filho do Homem, para entendermos a mudança de ministério que houve, para nós vermos como que houve essa mudança de ministério, né? E como é que ele veio e se assentou no trono, do que estava sentado no trono, ele veio, tomou o livro e ele se assentou, né? Então nós vemos que, através dessas citações, né, e teria tantas outras, nós vimos a mudança de dispensação de filho de Deus para filho do homem novamente. Em Apocalipse 3:21, nós lemos que diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se assentou no trono do Pai. Então Jesus disse: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se assentou no trono do Pai. O que era isso? O trono do Pai. O Deus invisível, como Espírito Santo. Foi assim que ele veio no dia de Pentecoste, não é verdade? Ele disse: eu vou e volto para vós. Aquele Jesus que foi numa forma física, voltou, mas voltou na forma do Espírito Santo. Voltou no domínio agora do Pai, do Deus invisível, porque o Pai, quem é o Pai? É o Espírito Santo, não é verdade? Foi ele que gerou o corpo no ventre da Virgem. Então ele estava agora no domínio, no trono do Pai, o Deus invisível. Na mensagem Quem é esse Melquisedeque 138, o profeta diz: quando ele estava aqui no mundo, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Assim ele teve que vir como um profeta. Ele nunca dizia: eu sou o Filho de Deus. Ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Crê você no Filho do Homem? Porque isso é o que ele teve que testificar, porque isso é o que ele era. Agora, ele tem vindo em outro nome de filho, Filho de Deus, o invisível, diz o profeta, o Espírito. Quando ele vier outra vez, ele é o filho de Davi, para sentar-se sobre o seu trono. Não é verdade? Mas lembra que o irmão Brana diz que entre filho de Deus e filho de Davi, nesse entremeio, ele viria como filho do homem, né? Porque como filho de Davi, é Jesus no seu próprio corpo glorificado. É o mesmo Jesus da Galileia. Ali ele no trono de Davi, então será o mesmo Jesus que subiu, envolto naquela nuvem, no seu corpo físico. Mas agora, como filho do homem, ele se revelaria o mesmo Jesus, mas de outra forma agora, né? Então, o irmão Brana ainda diz nessa mesma mensagem, parágrafo 197, quem é esse Melquisedeque? E nessa noite ele não está morto, ele está aqui, e prometeu fazer a mesma coisa. E prometeu que viria um tempo nos últimos dias, segundo Malaquias 4 e Lucas, que ele apareceria outra vez em forma humana entre sua gente, e faria as mesmas coisas e revelaria as mesmas coisas, o mesmo sinal do Messias. Apareceria outra vez em forma humana, conforme Malaquias 4, Lucas 17:30, através de um profeta. Por isso o irmão Brana disse: ele apareceria outra vez. Isso acontece através do ofício de filho do homem.
Pois filho do homem é um profeta. É verdade? Filho do homem é um profeta. Agora, há uma diferença. O irmão Brana, por muito tempo, desde que ele nasceu, ele era um filho do homem. Ele sempre foi um profeta. Com 1 ano e 8 meses ele viu visão. Ele nasceu um profeta. Mas chegou um tempo no ministério dele que ele não era apenas um filho do homem, mas ele teve o ministério do Filho do Homem. O próprio Jesus manifestado nele, o mesmo ministério que Jesus teve na Galileia. Então ele não é apenas um Filho do Homem, ele é um Filho do Homem que está revelando o Filho do Homem. Então há uma diferença. É o único profeta nascido de mulher da história da Bíblia em que teve esse ofício de nascer como um filho do homem, mas ter o ministério do Filho do Homem sendo revelado nele. Nunca aconteceu isso. Somente nesse último dia Deus fez isto, Então, o Deus invisível, ele foi o Deus invisível, e nesse ofício Jesus esteve durante as eras da igreja. Assim como eu venci, me assentei no trono de meu Pai. Jesus Cristo venceu e assentou-se no trono do Pai, que é o Deus invisível, o Espírito. Nesse domínio. Ele dominou dessa maneira, durante as eras. Em 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Ninguém pode ver esse Deus invisível, não é verdade? Mas esse Deus invisível, por isso a Bíblia diz, Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, Mas, em 1 Timóteo 1,17 diz: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Agora, Jesus venceu e assentou-se no trono do Pai, e no ofício de Filho de Deus governou, dominou, dirigiu sua igreja como Deus invisível, o Espírito Santo. Neste ofício ele foi intercessor durante as eras, no tocante à ignorância da igreja. Lutero e outros, por isso o irmão Brana você vai encontrar dizendo que ele intercede Deus pela ignorância, porque Lutero e outros, eles criam na Trindade, batizavam bebezinhos, e tantos erros que tiveram durante as eras, e houve uma intercessão para eles. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, antes do arrebatamento, a igreja precisa estar posicionada na palavra para alcançar fé de rapto. Então, durante as eras, você veja, Deus suportou Lutero crendo numa trindade, batizando criança, e era um mensageiro de Deus. Deus suportou Wesley, Deus suportou os pentecostais, batizando nos títulos. Por quê? Porque eles eram ignorantes. Porque a plenitude da palavra não tinha sido revelada para eles. Mas quando ele vem agora no ofício de Filho do Homem e revela toda a palavra, então rejeitar essa plenitude da palavra, nós não temos mais desculpa, nós não somos mais ignorantes. O batismo em nome de Jesus Cristo foi restaurado, todas as verdades da Bíblia foi restaurada. Como é que Deus agora vai continuar intercedendo por essa ignorância? Por essa ignorância ele não intercede mais. Nas eras ele intercedeu pela ignorância do povo, mas quando a pedra de coroa desce, quando Cristo desce, então ele se revela plenamente, e então agora a igreja não é mais ignorante, porque todos os mistérios foram revelados, não é verdade? Toda a Bíblia foi restaurada para nós. Então, é por isso que haverá uma noiva perfeita. Por que o irmão Brana fala que seria uma noiva palavra? Por quê? Porque a palavra agora está em sua plenitude, revelada para nós agora. Então, nós não precisamos mais de uma intercessão pela nossa ignorância. Porque nós não somos mais ignorantes quanto à palavra, porque ela foi revelada para nós. Se a pessoa diz, eu não quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, você acha que Deus vai aceitar isso agora? Nas eras ele aceitou. E ele estava ali, meus filhos,
eles não sabem ainda a palavra, eles não conhecem, o livro não foi aberto para eles. Então, eu os perdoo, eles são ignorantes. Lutero é ignorante, ele está aí batizando criança porque ele é ignorante, mas não é culpa dele, é porque eu não revelei todo o livro agora. Então, é uma ignorância que eu compreendo, em outras palavras. Deus compreendia aquela ignorância, mas hoje Deus não compreende ignorância, porque Ele revelou toda a palavra para nós. Então, rejeitar isso agora é encarar o juízo agora. Por quê? Porque ele não pode interceder por esse tipo de ignorância mais. Por quê? Agora ele se revelou plenamente. E então houve uma intercessão por eles, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, antes, a igreja do arrebatamento precisa chegar à perfeição. Para que isso acontecesse, era necessário a abertura dos 7 selos de Apocalipse 5, para que os trovões, a voz de Deus, ecoasse nos ouvidos dos eleitos, para que os trovões de Apocalipse 10, por isso que em Apocalipse 5 é um livro fechado, em Apocalipse 10 é um livro aberto, porque ele está descendo e ecoando os trovões, que é as revelações contidas nos 7 selos, estava ecoando para nós, no ministério de Filho do Homem, ecoasse nos ouvidos dos eleitos. Já vimos o desespero de João, e João chorava muito. Era necessário a abertura da palavra, e só Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, foi achado digno, em Apocalipse 5. Todavia não poderia fazê-lo no ofício de Filho de Deus, teria que ser no ofício de Filho do Homem. Como Filho de Deus ele não podia revelar como o Espírito Santo, mas como Filho do Homem. Então ele deixou o trono do Pai invisível, deixou o trono da intercessão que esteve durante as eras e apareceu visivelmente diante das pessoas no ofício de Filho do Homem, através do anjo de Apocalipse 10, verso 7. Então o Cordeiro pôde revelar-se agora todos os mistérios no ofício de Filho do Homem. A pergunta é que vem à nossa mente então, Se Jesus deixou o trono da intercessão que esteve durante as eras, isso quer dizer que não existe mais misericórdia então? Aí é onde que as pessoas se confundem. Ele mudou o ministério. Por isso é que ele veio e se assentou no seu próprio trono, que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo. Ele agora teve uma mudança de ministério. Então, na verdade, a misericórdia, como houve nas eras, como nós falamos antes, ela não existe pela ignorância, não, porque os selos foram abertos. Então, pelos pecados da ignorância, daquela maneira, a misericórdia durante as eras, pela ignorância do povo, aquilo agora não existe, porque agora nós não somos mais ignorantes, porque o Cordeiro desceu à terra e abriu todo o livro para nós. Então, ele não aceita mais esse pecado de ignorância. Por isso, aonde houver um eleito que tiver o seu nome no livro da vida do Cordeiro e que estiver desejando sair da ignorância, o Cordeiro está obrigado a ir e tirar aquele eleito dali, porque ele desceu com os nomes e ele conhece cada nome. Ele conhecia o meu nome, eu era ignorante como um católico, você era ignorante como um trinitário, ou seja o que for, mas ele sabia que você era ignorante, mas queria sair da ignorância. Por isso você não precisa ter dó de quem é ignorante, porque o Cordeiro sabe quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro, e ele vai atrás desses que são ignorantes e querem sair da ignorância. Ou você acha que Deus vai perder alguém? Não, Deus não é injusto, irmão. Você acha que Deus, vendo uma pessoa querendo sair da ignorância, ele não vai cruzar o caminho dele? Ele cruzou o meu e cruzou o teu. Então, ele vai cruzar o caminho, sim, de cada um. Por isso São João 1,7 diz, 1 João,
Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecado é incredulidade. Pecado é não aceitar a revelação dos 7 selos. Pecado é não aceitar a plenitude da palavra hoje. Sabe que isso é pecado para Deus? Quando Ele desceu à terra e revelou todos os mistérios, e a pessoa descrer disso, isso é pecado para Deus. É incredulidade em sua palavra. Foi por isso que Laodiceia foi colocado para fora. Foi porque eles rejeitaram quando Ele se revelou e saiu do ofício de Filho de Deus e se manifestou como Filho do homem para revelar todo o livro, e Laodiceia rejeitou. Eles pensaram que estavam rejeitando William Branham, mas eles estavam rejeitando Cristo, o Filho do homem que estava dentro de William Branham, revelando os mistérios para nós. Por isso, quando nós aceitamos a mensagem, nós não aceitamos o William Branham no sentido do homem, nós aceitamos Cristo que estava revelando o livro através de William Branham. Ele era o canal, ele era o vaso escolhido, mas nós aceitamos Cristo, a coluna de fogo, o anjo celeste dentro desse anjo terreno, e foi isso que Laodiceia rejeitou. Mas quando eles rejeitam o enviado de Deus, Deus é rejeitado. Quando eles rejeitaram Noé, eles rejeitaram quem? Deus. Eles pensaram que estavam rejeitando um homem louco, um homem que estava fora da mente, e isso é o que eles pensaram, mas eles estavam rejeitando a misericórdia de Deus que estava dentro daquele homem sendo pronunciada para o povo. Laodiceia rejeitou a misericórdia de Deus que estava dentro desse 7º anjo, que era a abertura dos selos para tirar uma noiva e fazer ela chegar à estatura do varão perfeito. Laodiceia rejeitou isso que estava velado dentro de um homem. É aí onde estava a misericórdia velada, dentro de um homem sendo pronunciada para nós, porque era a palavra que estava saindo, e Deus é a palavra. Então, quando eles rejeitaram esse profeta, eles rejeitaram Deus, porque Deus estava velado ali, o Filho do homem estava velado ali dentro. Agora, mais um pouquinho. A misericórdia, pecado é incredulidade, é não aceitar a revelação dos 7 selos. Pecado é dizer que é do diabo algo que é de Deus, não é verdade? Ali se diz, se andarmos na luz. Por isso Jesus disse, quando o Espírito Santo vier e fizer essas mesmas coisas, falar uma palavra contra ele nunca será perdoado. Quando ele estava aqui se revelando como Filho do homem, e discernindo o segredo dos corações, as pessoas chamavam aquilo de telepatia mental. Irmão, eles estavam cruzando a linha da misericórdia. Mas um eleito nunca cruza a linha da misericórdia. Um eleito não, um eleito, ele, embora não entenda, ele fica quieto, porque ele tem uma qualidade de saber, esperar Deus revelar para ele. A misericórdia de Deus foi enviada à terra durante as eras, em porções. Cada mensageiro trazia uma mensagem da parte de Deus, e aquilo era a mão misericordiosa do Senhor socorrendo seus filhos, não é verdade? Quando os luteranos se denominaram, a misericórdia de Deus trouxe John Wesley, lá atrás. Quando os efesianos se tornaram relaxados, a misericórdia de Deus trouxe Irineu, com a mensagem, e assim foi por 7 eras. Quando a igreja se envolveu nas profundezas do catolicismo, Deus socorreu o seu povo com uma coisa somente, que foi justificação. O justo viverá da fé. John Wesley, santificação. Pentecostais, os dons. Agora a palavra veio em sua força máxima. Isso foi as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, socorrendo o seu povo. Nesse tempo de engano, Deus trouxe a plenitude da palavra. Então, a plenitude da misericórdia de Deus foi enviada para a terra agora.
Deus não tem mais nenhuma porção de misericórdia para enviar à terra. Tudo o que Ele tinha, Ele enviou para a terra, porque foi a última mensagem, e então veio a misericórdia em sua totalidade. Não há mais eras por vir. Então a misericórdia no céu já foi dispensada plenamente para a terra. Cada período Deus dispensava um mensageiro, dispensava uma porção de misericórdia, mas neste último dia Ele dispensou a totalidade da misericórdia para nós. Então onde está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está na terra hoje. Porque misericórdia não é para anjos, misericórdia é para humanos. Ela está no céu, mas tem que ser refletida na terra. Do que adianta Deus ter misericórdia lá, se Ele não manifesta aqui para homens caídos como nós? Mas nesse dia Ele veio com toda a sua misericórdia. O Cordeiro desceu à terra, e Ele disse: eu vou me revelar toda a minha misericórdia para a minha noiva agora. Porque misericórdia é para humano, para caído. Não é verdade? Misericórdia é você ir e clamar por alguém que pode te ajudar. E só Deus pode te ajudar. Mas se fosse um Deus que não se fizesse conhecido para nós, do que adiantaria? Não é verdade? Então a palavra está na terra como nunca esteve antes. Por quê? Porque a palavra, Mombrand diz que o Filho do Homem é a palavra, é Cristo. Ele é a palavra. Ele se revelou para nós como um profeta. Mas Ele é a palavra. Ele é o livro, né? Então, a palavra está na terra como nunca esteve antes. Rejeitá-la é não receber a misericórdia de Deus. Rejeitar esse última visitação de Deus, rejeitar este profeta com misericórdia. Por isso Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Foi por isso que Ele enviou Malaquias, para não ferir a terra com maldição. Se Ele não tivesse enviado, nós seríamos feridos. Mas porque Ele enviou a misericórdia através de Malaquias 4, então essa terra não vai ser ferida com a maldição, com as pragas que cairão na grande tribulação. É isto que vai nos tirar da terra. É essa misericórdia que foi dispensada para nós, quando Ele abriu toda a palavra para nós. E então a misericórdia, se rejeitá-la é não receber a misericórdia de Deus, rejeitar a palavra, restando somente o juízo para quem faz isto. Perdão só é tido como perdão se for recebido como perdão. A misericórdia de Deus está à disposição de todos, não é verdade? Mas estão todos recebendo? A misericórdia de Deus está à disposição de todos, mas estão todos recebendo? Então a misericórdia está à disposição de todos, mas Deus sabe aqueles que realmente iam aceitar a sua misericórdia, que foi estendida para nós nesse dia. Sempre que Satanás enredava a igreja, surgiu um novo mover de Deus. Agora, o último mover já foi enviado, está na terra. Deus não tem mais nenhuma parcela de misericórdia no céu para mandar à terra. Na mensagem A Brecha 210, o irmão Brana diz assim: Ele sai, para quê? Para fazer sua reclamação agora. Que coisa! Sai para reclamar. Agora, ele tinha feito a obra de parente. Ele desceu e se tornou homem, morreu. E ele fez a obra de parente redentor, mas não tinha ainda feito a sua reclamação. Agora ele vem à cena para reclamar seus direitos. Observe o que acontece. Que coisa! Pelos quais ele havia sido imolado, pois veio para se tornar um parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando ele disse que era um leão. Veja, o ancião clamou e disse: um leão, porque ele tinha sido o cordeiro, um intercessor, um cordeiro sangrento, mas agora ele está vindo como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. O que é sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. A coisa está concluída. Irmão, e então o que faz? E então o que? E recordem, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora veja,
bem de perto. Isso é algo que você deve apanhar. Agora ele tinha feito a obra de mediação, fazendo intercessão pelo crente por 2000 anos lá atrás, um cordeiro. Agora ele está se movendo da eternidade para tomar o título de propriedade do livro e romper os selos e revelar os seus mistérios. Por isso ele estava vindo agora, por isso nós cantamos, é tempo de adoração, porque agora o Cordeiro estava vindo. Ele entra no tempo a deidade, Deus descendo em sua plenitude agora, a deidade vindo para o tempo aqui para nós, para manifestar e abrir todos os mistérios, e romper os selos e revelar os mistérios. Ele está vindo para reclamar, né? Ele está reclamando. A única forma, a única maneira que havia para os selos serem rompidos era o Cordeiro deixar o lugar de mediação que esteve durante as eras, no ofício de Filho de Deus, o invisível. Era a única maneira. Por isso a Bíblia diz, ele se levantou e tomou o livro do que estava sentado no trono. Tomar o livro selar no ofício de Filho de Deus, o invisível, que esteve durante as eras. E tomar o livro selado com 7 selos, pois o único digno foi o Cordeiro. E descer à terra com o livro aberto, mudando então de Filho de Deus para Filho do homem novamente. E através de quem? De William Branham. Através do profeta foi que ele mudou o seu ministério. De um Deus invisível para um Deus que podia ser visto agora em uma carne humana. Por isso o William Branham diz, o 7º selo traz ele à terra novamente. O Cordeiro desce à terra no ofício de Filho do homem agora, né? Não era mais um Filho do homem apenas, era o ofício do Filho do homem se revelando nesse vaso terreno aqui. Jesus Cristo deixou o trono do Pai, o domínio como Deus invisível, e assentou-se em seu próprio trono, manifestando-se em carne humana, primeiramente em sua plenitude, em um único homem, o 7º anjo. Por isso o irmão Branham diz, é o mesmo ministério de Jesus, se repetindo agora. O irmão Branham diz, excetuando o seu corpo físico. Mensagem, semente da discrepância. Ele diz, é o mesmo ministério de Cristo que ele teve lá na Galileia, é o mesmo ministério, excetuando, ou seja, menos o seu corpo físico, porque ele estava usando um corpo emprestado agora. E se levantar contra isso é semente de discrepância, diz o profeta. E semente de discrepância, o irmão Branham diz, é semear algo contrário. Contrário ao que a Bíblia dizia. Porque a Bíblia dizia que ele se revelaria como Filho do homem. E então ir contra isso é semente de discrepância. É o que Laodiceia fez. Ele foi contra isso, então eles semearam discrepância. Não é o que eles semeiam até hoje? Falso profeta. Eles não sabem o que eles estão semeando. Semente de discrepância. Só resta o juízo para quem rejeita a misericórdia quando é enviado. E é isso que eles têm tomado. Eles enchem a boca para falar falso profeta. Não é assim? Fale com eles sobre isso. E eles enchem suas bocas. E os seus líderes são os mais ousados para falar. E ensinam o povo a dizer que é falso. Porque isso vai contra o evangelho que eles pregam, que é um evangelho caído, é o evangelho da serpente, é o evangelho que foi hibridado, e nós que temos o evangelho original, o evangelho verdadeiro, eles não podem fazer frente a isso. Então eles têm que falar alguma coisa má, eles têm que falar que é falso, né? Semente de discrepância, é isso que é. E então ele veio em sua plenitude, o 7º anjo, plenitude de Cristo agora está na noiva. Veja, Jesus era a plenitude de Deus, não era? E quando Jesus se vira para Nicodemos e diz, o que você diria se visse o Filho do homem voltar para onde primeiro estava? E ele vai continuar falando e fala, e o Filho do homem que está no céu. Não sei se é São João 6, 7, por ali. Ele diz, o Filho do homem que está no céu.
E o Filho do Homem estava ali diante dele. A plenitude de Deus ali diante dele. Mas você acha que Deus não enche o céu e a terra? Nós não temos que ter uma mente pequena para pensar que esse Deus, quando nós falamos que a plenitude estava aqui na terra, se revelando em um profeta, então nós vamos pensar que o céu estava vazio. Não, Deus enche o céu e a terra. A plenitude estava aqui, Jesus, e ele estava falando do Filho do Homem que está no céu. E deu um nó na cabeça de Nicodemos, ele não pôde entender nada. Porque Deus enche o céu e a terra, irmão. Deus é muito grande para nós limitarmos. Mas ele estava aqui no seu ministério, o mesmo ministério que ele teve na Galileia. Estava aqui dentro desse anjo, desse sétimo anjo, se revelando. A plenitude de Cristo agora está dividida em seu corpo universal na terra. Não é verdade? Porque agora não é mais os dias de um homem só. O Filho do Homem estava se revelando em uma carne naquele tempo. Eram os dias de um homem só. Deus se revelando através de um homem, abrindo a palavra. Mas agora, Deus ungindo toda a sua noiva. Por isso o irmão Brana diz no primeiro selo, 160, ele diz assim: ele deixou o trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora tem vindo da sua obra intercessória para reclamar seu próprio trono, seus súditos redimido. Foi para isto que ele saiu do trono. Para quê? Para reclamar seus súditos redimidos. Foi uma mudança de ministério. Ele veio para o seu próprio trono. Ele queria reger através do homem. Mas ele nunca tinha podido fazer isso durante as eras. Em sua plenitude, ele nunca tinha se revelado. Né? Mas agora, no final das eras, então ele pode vir e se revelar dessa maneira. Foi para isto que ele saiu do trono. Portanto, o Cordeiro está sentado no trono? Sim. O coração do seu povo. Esse é o lugar onde ele está sentado hoje, em sua plenitude. Mas isso quer dizer que ele não está no céu? Claro que está, da mesma maneira. Não é verdade? Porque ele enche o céu e a terra. Mas, hoje, ele está tendo um domínio que ele nunca teve. Ele nunca teve uma igreja perfeita, irmão. Não. Mas nesse dia ele diz que terá uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga. Ele nunca teve isso durante as eras. Por isso ele não pôde chegar ao casamento durante as eras. Porque a primeira igreja, ela foi uma igreja caída quando Paulo chegou, diz o profeta. Mas agora, nesse dia, ele vem para uma igreja caída de Laodiceia. E ele começa a restaurar essa igreja. E ele então, a plenitude dele nessa igreja, a palavra, vai fazer essa igreja ser uma igreja perfeita. Porque ele diz que terá uma igreja sem mancha, sem ruga. Uma igreja perfeita. Ele vai ter isso. Amém? Você pensa, mas e fulano? Não interessa de fulano. Eu interessa que ele diz que ele vai ter uma igreja perfeita. Ele disse. E eu estou me esforçando para ser parte disto. Dessa igreja perfeita. Porque ele nunca teve uma igreja assim. Mas nesse dia ele vai ter. Uma igreja que vai crer em toda a palavra. Uma igreja que não vai ter nenhum domínio humano sobre ela. Uma igreja que realmente vai ser Deus liderando através do Espírito Santo. Será assim. E isto é o que vai acontecer. E esta é a igreja que vai ser levada embora. Porque o cabeça desceu agora, como eu falei na quarta. E quando o cabeça desceu, ele acopla no corpo. E então quando o cabeça desce, é para levar o corpo embora. E então agora é o tempo onde essa unidade do cabeça que desceu está se fazendo um com esse corpo, para que ele possa levar ela embora daqui. É isso que ele está realizando. O irmão Brana diz: no lugar de adoração provido por Deus, 264. Olha o que o profeta diz: nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pode, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Por quê? Porque não há nenhum fermento entre vocês agora, diz o profeta. Não há nada de credos, de ideias do homem. É o Filho do homem agora se revelando ele mesmo.
em sua plenitude. Então não há mais fermento, é a palavra total agora, é Ele mesmo. Por isso ele diz, isso traz a plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero. Não pôde fazer isso na era de Wesley. Não pôde fazer isso na era pentecostal. Senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado. Trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo. Porque nas eras, como ele só tinha um domínio parcial. Ele não tinha um domínio total sobre o seu povo, porque ele não tinha se revelado totalmente. Entre o seu povo, diz o irmão Brana, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, na forma do profeta Deus. Eu quero ainda pegar almas que estão em prisão, para dar um pouquinho mais de luz nisso aqui, para nós entendermos um pouquinho mais, né? Almas que estão em prisão. Vamos ler aqui o 137. 7 é sempre o mistério. Observe, este 7, que é o término, isto foi a vinda do Senhor. O céu ficou quieto, em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse, nem mesmo o anjo do céu sabe quando eu retornarei, nem mesmo eu sei. Eu mesmo, que tempo. O Pai colocou isto em sua mente. Só Deus sabe, o Espírito. Disse, eu não soube, logo não foi revelado. Quando essa sétima, ou sétimo selo, um selo foi aberto, houve silêncio no céu. Veja, não foi revelado o que aconteceria. Mas lembre-se, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu ali, debaixo disto, apareceu em cena. Ele tinha deixado o propiciatório, sua obra de redenção terminara. E ele surgiu e tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono. O tempo não era mais. E imediatamente o anjo apareceu no sétimo capítulo, no sétimo verso do capítulo 10 de Apocalipse, dizendo, esse anjo desceu e jurou que o tempo não era mais. Porém, veja você, nesse livro estava o que foi redimido. Quando ele desce com esse livro, já estava todos os que foi redimido já. Ele desce para reclamar. Então, todos os que estão nesse livro, tem misericórdia para eles. Para toda a noiva tem misericórdia. Porque ele já desce, ele já sabe, ou dele conhece o fim desde o princípio. Então ele já desce com esses nomes, sabendo quem aceitaria e quem não aceitaria. Então ele vem nessa fase, porque ele tinha que vir como filho do homem, para revelar o mistério agora. Nesse livro que estava o que foi redimido, era o livro da redenção. E tudo o que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo qual ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. Ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha que ficar ali para fazer intercessões, até que a última pessoa estivesse terminada. Glória! Porém um dia ele se levantou dali, surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono, o abstrato, o Deus Todo-Poderoso. E João olhou e ele chorou. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ele foi selado com 7 mistérios. E nesses 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Era o livro da redenção. O Novo Testamento, não o Velho. Isso somente proclamou para o Novo. Era o novo pacto, porque foi através do sangue do Cordeiro que nós fomos redimidos. O Velho Testamento, o Velho Pacto, isso não podia nos redimir plenamente. Mas era até que o novo pacto viesse. Não o velho, esse somente proclamou para o Novo Testamento. Eles o têm, não pode ser aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11. Agora,
a redenção somente veio quando o Redentor morreu. E eles estavam potencialmente debaixo do sangue de Cordeiro, não do Redentor. Não haviam sido redimidos ainda, até que o Redentor veio. E então, com o livro em sua mão, que fora selado com 7 selos, e todo o plano de redenção estava nele. O Cordeiro surgiu e foi até aquele que tinha o livro em sua mão, em sua destra, e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo. Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo o que ele havia redimido. Não havia mais. Ainda nesta mesma mensagem, 206, almas em prisão, diz o profeta: haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel disse: mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminaram seus redimidos. Assim como Jesus primeiro pregou, o Cordeiro tem tomado o seu livro e terminaram seus redimidos. Então, quando o Cordeiro toma o livro, então, esses que ele toma esse livro, então é esses que têm redenção. Agora, entre ele tomar o livro e esse último nome do livro ser manifesto na terra, há um período de tempo. Por isso o 7º selo é um período de tempo. Então, enquanto ele toma o livro, ele ainda tem que estar com esse livro na mão. Então esses nomes estão sendo manifestados na terra. Então, durante esse tempo, ainda é onde a misericórdia está sendo estendida para aqueles que têm um nome no livro da vida. Entre ele tomar esse livro na mão e esse último nome que está no livro ser manifesto, então há esse período de tempo. Por isso nós estamos desde 63. Quando o Cordeiro toma o livro e desce à terra, no ministério do Filho do Homem, ele tem esse livro na mão. E então, esse livro são os nomes, ele desceu com esses nomes. Para que então, agora esses nomes possam ser manifestados na terra, porque são esses nomes que vão subir no rapto. Quando esses nomes foram ser manifestos na terra, porque quando ele desce com esse nome, com esse livro, então tem o nome dos que estão na terra e tem os nomes dos que morreram durante as eras. E então, num desses dias, esses que morreram serão ressuscitados. E então, todos esses nomes, ele vai levar o livro. Que livro, diz o irmão Branham? Os nomes. Este é o livro que ele vem buscar agora. Porque o livro agora torna-se homem, torna-se carne. O livro muda de forma agora. O livro, a palavra, vem para dentro da noiva agora. E então ela come o livro. E então o livro não é visto mais agora. E então ele vem para recolher o livro, mas o livro agora já está em forma de homens e mulheres, em carne. Os que levantarão na ressurreição, esses são parte do livro, tem o seu nome no livro. Então, entre ele tomar o livro e o último nome ser manifestado na terra, há um período de tempo aí, onde a misericórdia está estendida para esses que têm o nome no livro da vida. É para todos, claro que é, mas quem vai aceitar? Só quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro, porque os que ele conheceu, ele predestinou, né? E então, o Cordeiro tem tomado o seu livro e terminaram o seu redimido. Assim como Jesus primeiro pregou, foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para salvação. Esse mesmo ministério terá de repetir novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente? Hoje, há pessoas que estão perdidas eternamente, porque eles não podem aceitar a misericórdia. Eles zombam da misericórdia que Deus enviou para a terra. Deus enviou um profeta com misericórdia, e eles, ao zombarem disso e descrerem, são almas encarceradas. Não há mais misericórdia para eles. Almas que estão em prisão agora, porque não aceitam a misericórdia. O Cordeiro tomou o seu livro quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto.
o sexto selo, lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não o abriu. Há silêncio do céu, há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Então, o sétimo selo é a vinda do Senhor. Tá? Mas o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aí está o sétimo selo sendo revelado para nós. Né? Por isso ele escondeu do público, mas está revelando para a sua noiva agora. Não seria revelado para o mundo, mas para a noiva seria revelado o mistério do sétimo selo, que é o mistério da sua vinda. É o próprio Senhor que desceria do céu. 1 Tessalonicenses 4. Com alarido, e depois a voz e a trombeta. Então, aí está o mistério do sétimo selo sendo revelado para nós. Agora, 347. Mas lembre, nesse tempo, Noé estava dentro da arca, a noiva está selada com Cristo, o último membro tem se redimido, o sétimo selo tem se produzido, o sexto selo tem se produzido, o sétimo traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele. O sétimo selo traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isto mesmo, sempre tem sido esta terceira puxada. O cordeiro veio, tomou o livro da destra e se assentou. Houve uma mudança de ministério. De filho de Deus, ele passou para filho do homem. Amém? E agora ele está no ministério de filho do homem. Por isso ele se assentou. Ele tomou o livro do que estava sentado sobre o trono e ele mesmo se assentou. Ele mudou o ministério dele mesmo, que é o próprio Deus. De filho do Deus invisível para o filho do homem. E o profeta continua dizendo: 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Então, foi aqui onde o ministério chegou à sua perfeição, quando reproduziu a Cristo novamente entre seres humanos, entre nós, como foi nos dias de Ló, novamente. Assim seria quando o Filho do Homem ia se revelar. Agora, para terminar, o lugar de adoração provido por Deus, diz o mensageiro assim. Agora, porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus. A Bíblia diz que era Deus. Agora ele desceu. Se era Deus lá, então tem que ser Deus aqui que desceu novamente. Era Deus em forma humana, era Deus usando um corpo. E isso teria que se repetir novamente. Então, aquele era Deus. A Bíblia diz que ele era. Agora ele desceu e ele se manifestou ali. Ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava, e disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Está certo? A congregação diz amém. Agora o próprio Jesus disse: no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando. Em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. Agora, a igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais, e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e a esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora vê você aonde nós estamos. Eles serão um. Deus estará de tal maneira manifestado em sua igreja. Amém? Deus em carne novamente. O ministério do próprio Jesus Cristo. O ministério do Filho do Homem até a perfeição agora. Se aperfeiçoando na noiva.
ele se aperfeiçoou em José, não é verdade? José não era perfeito, mas ele se aperfeiçoou em José como um tipo. Jesus era perfeito, William Branham não era perfeito, mas Jesus Cristo se aperfeiçoou nele, aperfeiçoou ele. A noiva não é perfeita, mas o ministério do Filho do Homem vai chegar à perfeição nela, Jesus Cristo em nós. Por isso diz o irmão Branham, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora vê você aonde nós estamos. Sim. Então, chegando à perfeição. Vê? Então nós vemos que o Cordeiro saiu do trono da intercessão que ele esteve durante as eras, fazendo mediação pelos erros da igreja, pela ignorância do seu povo, exercendo nesse período o ofício de Filho de Deus. Logo em Apocalipse 5, o único digno, Jesus Cristo, o Cordeiro, o Leão, toma o livro selado com 7 selos. Em Apocalipse 10, ele está descendo com o livro aberto, e então assume o ofício do Filho do Homem, assentou-se no seu próprio trono, seu povo, seus súditos redimidos. Ele está reinando através do seu povo, e nesse trono, nesse domínio que ele está sentado hoje, nessa noiva. Por isso, essa noiva, diz o profeta, seria a voz final, para a era final. Então, é a voz de Deus nela. Este é o domínio que ele está dominando, por isso ele está chamando pelos seus súditos. Ele então se manifesta como Filho do Homem, Deus numa carne. E nesse ele está sentado. Um dia a noiva será tirada da terra. Então a misericórdia, que hoje está na terra, também é tirada. Porque aonde está a misericórdia? Aonde Deus está. E aonde Deus está hoje? Deus está na noiva. Deus está na sua noiva agora. É aí onde está a misericórdia. É a palavra está onde? A palavra está na noiva. Então onde está a misericórdia? Ela tem que estar na noiva. Mas como é que nós manifestamos, expressamos essa misericórdia? É Deus, através da palavra. Você pode dizer a misericórdia para você. Então como a pessoa diz, como eu alcanço a misericórdia? Venha, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você alcançará perdão e você alcançará a promessa do Espírito Santo. Creia na palavra que Deus enviou para esse dia. Aonde está essa palavra? Está na noiva, porque ela está se tornando o livro agora. Ela está se tornando a palavra agora. Então ela é a misericórdia, porque Deus tem que manifestar a misericórdia na terra. A misericórdia do céu é projetada na terra. O trono de domínio no céu é projetado na terra. Deus está dominando agora através da sua noiva. Deus está regendo agora, dominando sobre o quê? Sobre o pecado. Deus tem um domínio. Como é que Deus está regendo sobre o pecado? Deus está dominando sobre o pecado através dos seus atributos, dos seus nomes que estavam em sua mente, que estavam no seu livro, que estão sendo manifestados na terra. É através desse que ele está dominando agora. E então, é isto. Então a misericórdia será tirada. E então, por isso o profeta diz que a noiva torna-se o sangue de Cristo através do batismo do Espírito Santo. Então o que é o sangue? É a vida, não é verdade? O sangue é a vida. A palavra é a vida, é Cristo. A noiva torna-se o sangue pelo batismo do Espírito Santo. Ela torna-se o que? A palavra, a vida, porque aí onde está a vida, é o sangue. Então, a misericórdia sempre foi enviada à terra para humanos. O plano de Deus de redenção é para humanos. Então, nós vemos que o Cordeiro apenas mudou de ofício, de filho de Deus para filho do homem. Por isso ele veio e se assentou, tomou o livro e se assentou. E ele está regendo hoje. Está regendo só no céu? Não, está regendo na terra também. Através da sua noiva. Se manifestou no seu profeta, mas agora na sua noiva. Então, para esses
que tem um nome no livro da vida do Cordeiro, a misericórdia está estendida. Então, que Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Os músicos podem cantar. Espero que vocês possam ter entendido. É um tema bastante delicado para se tocar, porque muitas coisas saíram. O Cordeiro saiu do trono e as pessoas começaram a dizer não há mais misericórdia. Mas tudo isso tem uma aplicação correta, tem uma maneira correta como isto foi que chegou a suceder, Vimos que ele teve uma mudança de ministério, e que realmente para os pecados de ignorância não há mais intercessão, porque ele se manifestou. Nós não somos mais ignorantes, Vamos cantar. Sua palavra e sabemos que somos personagens de sua grande sinfonia. Atuamos nas coisas que temos visto e temos ouvido. Como podemos viver se não louvando a Ti? Porque somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Somos um espetáculo no mundo hoje. A vida de Cristo manifestada, Cristo ressuscitado, trazendo Jesus em cena de novo. Glorifica seu nome mais uma vez em seus filhos. Como podemos viver se não louvando a Ti? Porque somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Siga lutando com a espada do rei na mão, derrotando o inimigo a cada passo. Tragamos ao rei, nosso rei rejeitado, água limpa e fresca. Por viver digno deste evangelho, Te adoramos. Como podemos viver se não louvando a Ti? Porque somos epístolas vivas,
vivas, lidas por homens. Para mim tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Sabemos que hoje a palavra está na noiva. É Jesus cavalgando outra vez. Traga tua majestade ao lugar correto, no trono de nossos corações. Te agradecemos por ser parte de teu reino. Como podemos viver se não louvando a ti? Porque somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim tu és o Deus poderoso, de novo encarnado. Graças a Deus, né? Esse Deus poderoso, de novo encarnado. Amém? Na sua noiva, que torna-se a sua esposa. Amém? Vamos ler os nomes dos que nos acompanharam nesse dia. Lucy e Emily Araújo, de Montevidéu. Abraão e família, de Gravataí. Tiago e Rosana, de Novo Hamburgo. Juremi e Milena Gomes, de Osório. Geli Ribas, de Ronda Alta. Margarete, de São Leopoldo. Odilca, de Sapucaia do Sul. Luiz e família, de Arroio 30. Carlos e família, Arroio 30. Ezequiel e Juliana, de Cordilheira Alta. Cristiano e Vinícius, de Joinville. Laudair e família. Roberto e família, de Videira. Lúcia Rosa, Edson e Sueli. Vilmar, Suzana, Suelen e Leia. Osmário e Madalena, de Assis Chateaubriand. Olivir e Maria. Luiz Dias e família. Guedes e família. Pastor Eliezer e família. Roberto, Guedes e Ana, todos de Cascavel. José Santos, de Curitiba. Maria Donatir, de Curitiba. Gabriele Line, de Curitiba. Manuel, da Fazenda Rio Grande. Lindalva, Guiomar e Maria, de Guaíra. Deise Castilho e família, de Pinhais. Ezequiel Maia e família, de Ponta Grossa. Priscila, de Toledo. Sandro e família, de Vera Cruz. Daniel e família. Rubens Brito e família, de Campinas. Aparecido e família, de Cosmópolis. Gerson e família. João e Otila, de Ferraz de Vasconcelos. Edivaldo e família, de Itapevi. Priscila, de Ituverava, São Paulo. Sara e família, de Mogi das Cruzes. Josias e família, de São Paulo. Iliamar Pereira, que é o pastor Iliamar, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Deus o abençoe. Lídia, de Campos. Elifas e Mônica, de Macaé. Evandir e família, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Carla, Daniele e Anita e Lohane Vilaça, de Belo Horizonte. Geralda Guimarães, Belo Horizonte. Sandra, Aline, Jéssica e Eric, de Juiz de Fora. Irmão Edson e irmã Raquel, Juiz de Fora. Antônio e família, de Ribeirão das Neves. Ailson Alves, de Vespasiano. Valdir da Rocha, de Brasília. Raimundo Oliveira, de Cidade Ocidental, Goiânia, Goiás. Carlos e família, de Goiânia.
e Marcos Maia e família de Recife. A irmã Lídia de Campos pede oração por Jeremias, que não tem os rins e quer fazer e tem que fazer hemodiálise. E oferta de hoje, R$ 474,15. Vamos levantar as mãos por esse pedido que precisa fazer hemodiálise. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia dele. Pai celestial, levantamos nossas mãos, Senhor Jesus. Se nós pudéssemos, nós iríamos ali e faríamos algo por essa pessoa, Pai, porque o sofrimento que ela deve estar passando, Pai. Ó Deus, mas nessa hora nós viemos, Senhor Jesus. Tu prometeu que 2 ou 3 concordassem na terra, o Senhor concordaria no céu. Pai, se isto o Senhor tem achado uma causa justa, como nós achamos, nós pedimos misericórdia por essa vida, Pai. Tu estenda a mão, Senhor, e faça algo por ela, Senhor. Eu não sei o que Tu farás, Senhor, mas Tu sabes o que fazer por essa vida. E nós colocamos ela diante de Ti e pedimos misericórdia, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos os que nos acompanharam, que nos nomearam. E amanhã o pastor Raimundo estará de volta aqui para mais um culto às 17 horas. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Música